Fala, rapaziada. Parloca aqui na área. Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um tier aqui dos mouse mais recentes que eu usei, né? E bem ilustrativo. E a partir daí, cara, vocês tiram algumas conclusões. Depois eu vou fazer um outro vídeo dos mouse que eu tô usando, né? Do top S+, né? Aqui. E dando as características de cada tier. E aí eu vou fazer o que eu acho de bom, o que eu acho de ruim nele, né? Lembrando aqui, rapaziada, que eu vou ser bem exigente. Então, assim, eu vou levar em consideração muito o versus o outro, né? Então, assim, e vou fazer alguns comentários dos que não estão aqui e que provavelmente eu tiraria uma conclusão, né, dele ser bom por causa do tamanho, do que ele passa pra gente, né? Então aqui foi todos que eu realmente usei, né? Eu não lembro se eu usei mais alguns ou não, né? Então eu não vou lembrar. Mas assim, eu no decorrer do vídeo eu vou vendo pelas marcas, né? E aí eu vou falando se vale a pena ou não, né? O que eu usei e vou tirando conclusões baseado no mouse ali em relação às qualidades dele, se vale a pena ou não, por exemplo, que nem a TK Ultimate, a TK Extreme, a TK X1, né? Esse tipo de coisa que eu sei que é o mesmo mouse, mas muda o formato, né? Então eu vou colocar também um parênteses ali, né? Aqui no final, uma observação, né? Então, rapaziada, é basicamente isso, né? Então, e aqui, cara, eu vou ser muito exigente. Então, pensem que aqui estão todos em mouses que, a partir do Tier A, que eu usaria, né? Então, assim, a partir desse Tier A aqui, eu usaria com certeza, né? Então, e aí aqui vai ser comparação, né? E o Tier B vai ter algumas coisas que eu também não acho tão da hora, mas vai ser, assim, totalmente usável. Mas o porquê eu não compraria em relação aos outros tiers, entendeu? Não é que o mouse não presta ou que eles são. Pense que aqui é dentro dos mouses, assim, usáveis, né? Entre os mouses top. Então, o Tier B é comparando com o Tier S, com o Tier A. Mas, por exemplo, aqui não tá mouse que eu não compraria. Então, é como se fosse assim, todos eles são high-end, todos eles são Tier S. Daí, dentro do Tier S, tem essa divisão aqui. Certo? Então imagine que aqui fora tem um Tier S. Então, assim, todos esses mouse eu compraria, eu usaria, né? Mas eles, em comparação ao outro, eles estariam aqui. Então não é porque eu deixaria de comprar eles, entendeu? É porque perto do outro ou perto de outra coisa eles estão um ponto abaixo, né? E aí é porque eu colocaria aqui e aí vou dar o meu parecer, né, em relação a isso. Mas pense que, por exemplo, aqui, né, é como se tivesse um Tier S, né? Então imaginem que naquela planilha, imagine aqui um Tier S, né? Todos os mouse que eu compraria, e aí dentro dos mouse que eu compraria, eu fiz uma divisão do que eu compraria mais, do que eu classifico melhor e o que eu classifico pior, né? Então ali seria meio que assim, não seria uma classificação assim, aquele é pior, aquele é melhor. Seriam como se fosse todos classificados, então todos foram classificados lá para as oitavas de finais e dentro ali onde eu apostaria, entendeu? O que eu colocaria dentro do que eu acho melhor e do que eu não acho melhor dentro de todas as características. Correto? Então, assim, não vai pensar assim, porque eu coloquei tal mouse em tal disposição, é que ele é ruim, né? Tier B, ou Tier A, ou Tier S. Todos aqui estariam dentro de um Tier S meu. Daí dentro do Tier S teria essa subdivisão, que é o que eu classificaria eles em relação ao meu gosto, o meu parecer. Então, eventualmente, por exemplo, o B vai ser em relação a outro, porque eu compraria outros na frente em relação ao preço, mas, por exemplo, todos aqui que eu estou colocando seriam Tier S, então seriam todos mouse que eu compraria, né? Então, assim, Tier S, mas dentro disso eles ficariam nessa classificação, um pouco pior, um pouco melhor, né? Então, por exemplo, ó, vamos começar aqui. Por exemplo, eu vou começar pelo Gizen, tá ligado?
da Vachi, tá ligado? Esse mouse aqui, cara, eu colocaria ele no Tier B. Por que eu colocaria no Tier B? Cara, eu adorei o shape, eu adorei a construção, né? Então, assim, o mouse é muito foda, muito top, né? Então, assim, ele é muito legal. Mas, cara, o meu veio com problema de grind nos botões, assim, bem perceptível, bem perceptível. E, cara, eu pedi para eles trocarem, eles me devolveram o dinheiro e não trocaram, porque falou que fazia parte dele. Então, assim, foi um erro crasso para mim do mouse, né? É um erro que é muito crasso. Em relação ao que eu espero do mouse, não dava double click, não tinha nenhum problema maior a respeito disso, mas cara, é um mouse que assim, eu não gastaria, pô, ele custa $160, $170, o preço de um WL, um preço de um ZAW, não tem sentido nenhum os caras justificarem o grind dele, mas, por exemplo, se tiver uma unidade sem grindar, né, sem mastigar o botão, né, é uma unidade boa, né, ele vai ser um mouse muito bom, né, se você conseguir uma unidade sem grindar o botão. Botão lateral ok, scroll ok, muito parecido com o ZAW, um pouquinho inferior, construção 200%, cor bonita, revestimento top, scroll top, sensor top, não tem programa, então você faz tudo nele. Então, cara, ele poderia subir muito mais, né? Ele é um shape único, né? Mas assim, se não grindar o botão, eu colocaria ele aqui no tier, sei lá, um tier um pouco mais avançado. Mas ele é um dos poucos mouses que eu não compraria, mas se fosse comprar e não grindasse os botões, talvez ele subiria para cá, né? Porque eu prefiro um ZAW e o 2 ainda. Mas ele estaria assim, um mouse muito top, né? E porque ele custa muito caro. Então ele teria que custar uns $120, por exemplo. Ele seria aqui, né? Até porque ele pesa mais ou menos 68 gramas e é pequenininho. Então ele ficaria aqui, né? Nessa linha da Gizen, rapaziada, nessa malandragem da Gizen, eu ponho o VXZ. Cara, é um mouse que eu testei também, né? Eu testei bem antes. Eu comprei na época que não tinha importação, não pagava imposto, então ele saiu até que um pouco mais barato. Cara, eu acho ele um mouse meio ultrapassado, né? Ele tem o mesmo problema, mas ele não grindou tanto, mas ele tem um botão meio molengato. Cara, eu acho que hoje em dia eu não compraria ele, porque, por exemplo, eu acho que dá para comprar outros mouses, por exemplo, ele é muito parecido ali com Maya, né? Com Maya X, com WL, até com o próprio Lanzu, Atlantis, que eu gostei mais. Então ele ficaria aqui por modo de comparativo. Mas, cara, é um mouse totalmente ok também. É um mouse, vamos dizer assim, é um mouse que é muito específico, sabe? É bacana, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele compete e lembra muito o Superlight. Superlight eu já colocaria no Tier A. Cara, por que eu colocaria o Superlight no Tier A? Cara, fácil acesso, garantia e faz mais ou menos a mesma coisa que o GXR, né? Então assim, ele tem mais ou menos a mesma pegada, ele é bacana, eu gostei, tem um sensor ok, teve várias atualizações, tem um revestimento ok, como eu falo, tem um revestimento muito bom, mas que com o tempo ele vai dando uma amareladinha, né? Então assim, tem que sempre se manter limpo, mas ele amarela, mas ele já é 2K, bateria boa, mas ele vai no meu Tier A, tá ligado? Até ele poderia cair para um Tier B aqui, depende do que você joga, porque eu achei os cliques muito duros, né? E na verdade, os botões laterais dele estão muito inferior. Então assim, realmente ele ficaria brigando aqui. Mas por tudo que ele entrega, assim, eu acho que ele merece ficar um ponto acima dos Vachi, esses dois Vachi aqui, né, rapaziada? Seguindo essa linha, o 4K. Deixa eu diminuir aqui, que ficou meio grande. O Sora 4K, eu colocaria o Sora 4K aqui, né, no Tier A. Por quê, cara? Eu acho que ele é um excelente mouse. Para a época dele, realmente, ele foi muito bom. Mas hoje você vai ter que comprar um novo. E aí, quando você pensa no Sora V2 aqui, o Sora V2 eu também eu colocaria ele aqui. Mas eu colocaria ele aqui com mais nele, né? Então eu colocaria ele aqui, vamos dizer que, cara, eu teria que pôr um tier a mais, né?
Então eu vou pôr um maisinho aqui neles, rapaziada, né? Quando eu for escrever aqui, ó. Então, inserir, vamos pôr aqui um desenho, né? Só para a gente ficar concluir. Alterar a imagem. Não, vou deixar aqui. Mas, cara, seria de um jeito fácil aqui para vocês entenderem, né? Mas isso daqui seria um mais aqui. Então ele teria um maisinho, né? Então, rapaziada, né? Como se tivesse aqui uma subdivisão, né? Então eu vou fazer a subdivisão aqui. Então, ele ficaria para mim no tier, ele é um pouco melhor que o 4K, mas por que eu tô colocando ele no tier A+, tá ligado? No tier A e ele no A+, em relação aqui. Porque eu acho que ele é superior ao Superlight, falar bem a verdade, em relação ao uso que eu usei, e ele é superior ao 4K. Mas, por exemplo, o 4K eu acho melhor do que o Gizen e do que o XRE. Né? Aqui eu dou um parênteses que o S falam que tá muito melhor, mas eu não testei, né? Então o 4K, cara, ele é um mouse perfeito, mas é um mouse, por exemplo, que já modernizou no Sora V2, então ele tem algumas coisas a mais ali que eu acho mais interessante nele. Então aqui eu dividiria ele nessa parte aqui, né? Então vamos dizer que eu colocaria ele no mais, né? Então, ele colocaria ele aqui no tier A+, né, rapaziada? Então, em relação à comparação. Então, aqui, para não ficar, vamos dizer que aqui ficou um A e A+, né? Então, esse daqui, por exemplo, seria um maisinho aqui, ó, né? Um maisinho aqui, certo? Né? Na opção dele aqui, certo? Né? Deixa eu tirar aqui que não apareceu. Mas ele ficaria no A+, aqui. Então seria Tier A e Tier A+, né? Então esses dois aqui eu colocaria no Tier A e esse daqui no A+, né? Que é uma evolução. Então assim, se aqui eu acho que eu escolheria, ele poderia até descer aqui, né? Num título de comparação, se esse daqui fosse com os botões, se o Gizen fosse no botão igual, e ele subisse aqui. Mas do jeito que eu testei, rapaziada, ficaria bem assim mesmo, né? Então, o Gizen é um erro crasso, né? De mordiscar os botões. E aqui realmente, cara, eu achei que é o mouse meio ultrapassado. Clique meio molenga, 1K, na época não tinha, não testei o 4K. Ele é meio grande, então comparando com o Superlight, eu prefiro o Superlight, né? E aqui seria esses dois, né? O X-Prime, rapaziada. Hoje eu escolheria ele, eu gosto bastante desse mouse, mas eu colocaria ele aqui, né? Por que eu colocaria aqui? Eu acho que é um mouse excepcional, né? Mas foi descontinuado, mas é um mouse muito bom. Mas, cara, pra época assim eu achei bacana. Né? E tá entre os meus escolhidos, um mouse que eu não me arrependo de comprar, mas rapaziada, né? Não atualizou para 4K, para 8K, não teve modernização, né? Então ele ficou bom, mas por exemplo, se eu ponho o Sora V2 aqui, ele ficaria aqui. Mas, cara, no preço, um semi-novo ali, é uma boa compra. Hoje eu acho que já foi superado, tá ligado? Já foi superado, né? Então, já foi superado. Aí, rapaziada, Dave. Cara, o Dave eu vou pôr no Tier S, tá ligado? E aí eu falo por quê. Cara, é um mouse que não serve pra minha mão, pra mim não dá, certo? Eu não gosto dos cliques dele, mas é um mouse muito bom, rapaziada, pra quem gosta de mouse ergonômico, entendeu? Então, assim, para quem gosta de mouse ergonômico, assim, em questão de qualidade e tal, por exemplo, para minha escolha, eu acho que, cara, eu ficaria até em dúvida entre pegar um Dave V3 Pro ou um X-Prime, entendeu? E para mim, eu colocaria, por exemplo, assim, né? Se eu fosse analisar pro meu gosto, é o que eu vou fazer depois, certo? Mas, cara, como compra, eu acho que eles estariam aqui assim, né? Então aqui estaria no mais, vamos pôr um tier mais aqui, né? Eu vou fazer um tier S mais aqui, né? Vamos dizer, né? Eu vou pintar aqui de uma cor aqui, ó, certo? Então aqui seria o mais, né?
layout de página. Pronto, rapaziada. Agora ficou melhor, né? Então, vamos pensar assim. Eu até colocaria ele aqui, né? Mas ele ficou aqui no mais. Mas como, cara, não dá pra negar que a tecnologia dele é muito foda, muito top. E, cara, não tem como dizer que esse mouse não é um baita do mouse, né? Cara, e aqui eu colocaria também, por exemplo, aqui, né? Um Viper. Mas como eu não testei, eu acho que fica difícil eu, né, eu colocar ele, né? Mas por tudo que a galera fala, né? Então aqui eu também colocaria o Viper V3 Pro, né? Por tudo que ele entrega ali. Por que eu colocaria ali, cara, aqui? Eu não testei, mas pelo shape dele, pela por algumas coisas, eu não dá para colocar no S, porque eu colocaria aqui o top tier, mas eu colocaria eles aqui. Então, rapaziada, só para reformular aqui com vocês, todos aqui estão dentro, né, do tier que eu compraria, mas aqui em comparação, né? Então aqui eu não foi porque ele está descontinuado, não teve atualização, teve um problema meio crônico e a maioria veio no botão, né? E, cara, faltou alguns detalhes. Aqui o meu veio mastigando, veio grindado, e aqui eu acho que tem coisa melhor para comprar. Então, por exemplo, ele podia até brigar com o Sora 4K, mas, mano, mais leve, mais fácil acesso, mais barato, e eu acho que a diferença não justifica, né? E aqui para esse é uma evolução, hoje com certeza eu iria nele. E por que eu não colocaria esse mouse aqui se for um dos meus preferidos, rapaziada? Porque aqui, cara, vai entrar o ATK. Né? Então o ATK eu gostei mais, né? O ATK. Aqui é o ATK Extreme, né? Eu gostei mais. Então não tem como eu ponderar, né? Então ele teria que ficar um nível acima. Para ele ficar acima, ele tem que ir pro Tier S, porque aqui Tier S+, certo? Então não tem jeito dele vir aqui, né? E aqui, rapaziada, mais uma vez, como eu falo, né? Aqui provavelmente, né, entra o F1 Extreme, né? Eu não testei, ele tá para chegar para mim, né? Mas como fala, ele me parece ser extremamente bom, extremamente competente, né? Então aqui ele fica aqui, né? E talvez até no Tier S+, né? Se ele tiver melhoras em relação ao, ao ATK, né? Então assim, ambos poderiam estar muito perto aqui, né? Mas como eu acho que a melhor compra é comprar o ATK, eu acho que ele saiu melhor com o Sora, né? E assim, eles são bem concorrentes, eu resolvi dar um upgrade e botar o ATK aqui e o Sora no Tier S+, né, rapaziada? Aqui, rapaziada, o Thorn, cara, o Thorn eu vou pôr no Tier A, né? O Thorn no Tier A. Por quê? Na verdade, para mim é o melhor ergonômico que tem, né? Um dos melhores ergonômicos, perdão. E era o ergonômico que eu mais gostava, né? Mas, rapaziada, vamos dizer que tem o Paro novo, né? Que tá mais ou menos o mesmo preço, né? Eu acredito que o Paro é a mesma qualidade, mas tá com mais tecnologia. Então, talvez, para quem goste dele, ele suba uma categoria. Então, o Paro talvez seja um Tier S para ergonômico, né? Até eu podia pôr ele aqui, rapaziada, porque eu gostei bastante e é um dos melhores ergo que tem, né? E como eu não testei o Paro, então antes, talvez ele desça para cá, da hora que eu testar o Paro, porque aí o Paro venha no Tier S+, né? No Tier A+, né? Então ele ficaria aqui. Porque é um mouse ok, é um mouse que eu gostei, é um dos melhores que eu vi até hoje, ergonômico, né? Então ele ficaria entre o Tier A e o Tier A+,
certo? Na minha categoria, porque eu não gosto muito de ergo, né? Mas ele estaria aqui, né? De repente, como se comportar o paro, ele pode, se por exemplo, o paro for muito bom e entrar para competir com o Davi, né? Mas, por exemplo, na minha escolha, provavelmente o Davi vinha para cá ou para cá e ele vinha para cá, né? Se eu fosse ter que escolher entre esses dois, né? Então, se eu fosse brincar com esses dois aqui, a minha escolha seria daqui do Thorne, né? Mas como eu estou analisando friamente, né? Então ele vai ficar aqui, certo? E esse daqui fica aqui, né? Em termos de qualidade do que ele faz. Pulsar X1 para mim é aqui, Tier B. Cara, não vejo motivo para comprar o Pulsar, na minha opinião, salvo você comprar aquelas edição limitada. Eu não gosto dos cliques deles, tá ligado? O Bruce Lee, talvez ele tivesse vindo aqui no Tier A, por causa que os cliques eram melhor, mas, cara, o Kalil deles não eram bom, depois os óticos eu não gostei, o GM eu não gostei, cara, não gostei do shape, quando colocaram a ramp, não foi bem, então ele, Pulsar, ficaria aqui. Né? Ainda no Tier B, assim, é um mouse que hoje eu não compraria e não vejo motivo para comprar, né? Aí, cara, vem o Atlantis eu colocaria no Tier A, mas para mim já foi Tier S+, então assim, é bem utópico porque não tinha coisa melhor, mas eu acho que assim, depois que ele poderia até vir aqui, rapaziada, porque, por exemplo, entre o Thorne e o Lanzu Atlantis, acho que eu fico no Lanzu Atlantis, né? Mas ele falta algumas atualizações, né? Mas eu acho que é até justo colocar ele num tier a mais aqui. Acho que ele fica interessante jogar ele aqui, tá ligado? Né? Jogar ele aqui. Então é bem bacana, né? E, rapaziada, aí, por exemplo, eu tenho aqui, né? Eu vou usar o 8K da WL, mas vou pôr ele com sensor óptico. Então, eu só ilustrei esse aqui, que é a cor nova, né? Por que eu ponho no Tier S, cara? Simplesmente porque eu acho perfeito, mas o meu Tier A é o Cus Nihil. Então, o WL Beast Nihil é Tier S+, é um dos melhores mouse que eu já usei, então ele vem aqui, né? Então, por que o 8K vem aqui? Por causa que, na verdade, eles são iguais, mesma qualidade, mas se eu fosse para comprar, eu escolheria o Nihil, certo? Mas se você não gosta, se você não liga e gosta do Onlon, eu colocaria ele aqui. Então ele pode ficar tanto aqui como aqui, né? Na minha classificação, eu vou colocar ele aqui, porque já que tem as opções, eu compraria com certeza o Nihil, certo? Eu compraria o Nihil, né? O Max, rapaziada, é a mesma coisa, né? O Max eu colocaria aqui, né? É um dos melhores mouses que eu já usei, mas eu colocaria aqui, porque aqui tem que ser o mouse que é perfeito para mim, certo? Aqui eu colocaria aqui por causa que ele é um shape um pouco grande, mas é um mouse perfeito para mim, certo? Né? Aí, rapaziada, os Word eu colocaria aqui. Aí eu falo, por que eu calei os Word aqui e o Max não? Cara, o Max, se fosse bom para minha mão, eu colocaria aqui. Os Word eu só tô colocando aqui, rapaziada, porque assim, seria a minha escolha em mouse ergonômico. Então assim, eu poderia colocar ele no meu uso em Tier S, porque é um mouse perfeito, mas assim como o Max, ele não é perfeito para minha mão, ele é tipo 90% para minha mão, não é 100% para minha mão, certo? Mas ele... no Max eu tenho a opção, por exemplo, do ATK, eu tenho a posição de pegar um WL ótico, e eu tenho a opção de pegar um simétrico WL aqui, né? Um WL Nihil, tá ligado? Então assim, o Max eu tenho outras opções, né? E se eu fosse optar por ter um mouse ergonômico, para mim aqui, não teria dúvida que eu escolheria o Word. E ele para mim é um mouse perfeito. Então se eu coloco, sei lá, Tier A aqui, o Thorne, ou ele cai pro Tier A e fica o paro aqui no Tier A+, ou sei lá, o paro vem pro Tier S e eu desço esse aqui, né? Com certeza eu tenho que pôr um ergonômico aqui em cima, rapaziada. Então assim, como seria a única escolha possível, né, e devido às qualidades dele, ele tem que ficar aqui no top, rapaziada, né, porque isso daqui também é um gosto meu, mas analisando tecnicamente ele, né. Então, cara, lembrando que o Max pode ficar aqui, né, como pode ficar aqui, né, assim como esse Extreme que vai vir aqui, como veio o ATK, ele é aqui,
né? É Tier S. Mas dependendo como o Extreme for, né? Implementação ótico excelente, botão excelente. Inserir o Ruano nos botões laterais, deu um upgrade. O Extreme ele pode vir parar aqui, né? Então o Max é a mesma coisa, né? Ele pode vir aqui, se eu quiser um mouse maior para minha mão, mas ele é um mouse perfeito, então ele pode ficar aqui, certo? E aí vai seguir a mesma linha do Actiço. Cara, para mim é um mouse perfeito, revelação, tá aqui, tô usando ele. Cara, sem dúvida nenhuma, é um baita do mouse, né? Então, ele tá aqui, ó, para vocês verem. Eu tô usando ele aqui, eu adoro usar esse mouse para navegar, tal. Mas, cara, como lá em cima deve ser o que eu mais gosto de jogar, o que eu mais gosto de usar, esse daqui ele é um pouquinho pequeno para minha mão, né? Então, ele é um pouco pequeno. Certo? Então, a partir do momento que ele é um pouco pequeno, ele não é, vamos, 100%, ele é 95%, né? Então, assim, como tem outras opções, por exemplo, se eu for comparar ele com o WL, o WL fica um pouco mais perfeito, né? Então, assim, essa diferença aqui é muito pequena, né? Então, assim, ele ficaria aqui, certo? E aí segue a mesma linha do Dudley, certo? Né? Eu não usei o Dudley, né? Mas, por exemplo, eu não peguei aqui, deixa eu inserir, por exemplo, inserir aqui o Maya. Né? Eu vou inserir aqui o Maya, esqueci de inserir o Maya, né? Então, assim, o Maya é um mouse que eu gostei demais, né? Então, aí que eu falo, quando eu venho pensar no Maya, sendo que eu posso comprar o Lanzu e o Maya, provavelmente o Lanzu desce para Tier A e o Maya vai para Tier A+, certo? Né? Porque eu compraria um Maya em vez do Lanzu. E eu acho que ele tem mais tecnologia, cliques melhores, mas ele tem uma fragilidade ali que me incomodou legal, certo? Ali que me faz pôr o dedo um barulhinho, né? Mas ele é assim, um mouse que eu adorei. Então ele ficaria talvez aqui com uma análise técnica aqui, né? Poderia ser assim também. Mas eu acho que eu preferiria colocar assim, certo? O Maya. Como o Dudley, pelo que eu tenho lido, é a mesma coisa, mas corrigiu esses problemas, ele com certeza vai vir aqui. Por quê? Porque é um shape que ele é mais ou menos igual o Actiço, não é o shape dos meus sonhos, assim como o Lanzu, mas é um shape que eu tiro de letra. Eu vou jogar bem, né? Assim, mas, entendeu? Como o WL é um shape que eu gosto mais, né? Então ele poderia, como eu disse, né? O WL aqui, eu só não pus porque aqui é a perfeição. Né? Então ele podia até vir aqui também o Max, né? Então o Dudley entra aqui. Então na comparação do Maya, para comprar o Maya, ele acaba vindo aqui, certo? Ele acaba vindo aqui. Então assim, e como eu tenho o WL Nihil aqui, né? Que é um dos meus favoritos, né? Então assim, se esse daqui, por exemplo, botar Nihil, ele vem para cá, óbvio. Não é porque ele é o fabuloso. Eu só disse por causa do Switch, entendeu? Que eu acabo preferindo, mas ele poderia vir lá, certo, né? Então é bem em relação a isso, né? Aí, rapaziada, aqui vem pra mim Final Mouse, apesar dos defeitos, cara, é um dos mouses que eu mais gostei, que eu mais rendi. Então tá aqui, apesar das coisinhas que ele tem, né? Então nessa linha eu também ponho o Aceu, porque o Aceu é igual. Pelo que eu li, ele só teve melhorias no coating, né? Ele tirou um pouco dessa textura tão porosa, ele é um pouco menos poroso do que o Tarek, mas ele é igual, né? E assim, queira ou não queira, por incrível que pareça, parece que o branco é mais fácil de limpar. Então assim, né? Então ele ficou na mesma linha, ele é a mesma configuração. E aqui eu ponho os AUI, rapaziada. Não é um mouse tão moderno, tá ligado? É um mouse menos moderno. Tudo, mas assim, encaixa perfeito na minha mão. Tem os cliques do jeito que eu mais gosto, né? E é do jeito que eu mais curto o mouse, rapaziada. Né? Aí então a construção é perfeita então ele é muito perfeito, né? Então, rapaziada, aqui é uma coisa que eu fiz baseado metade dos meus gostos, metade no que eu acho que vocês vão comprar e vão acabar em desempenho e gostando, né? Lembrando, rapaziada, que, por exemplo, né, acredito que se o shape do V3 for servir para você pode colocar ele aqui, no Tier S+, por exemplo, né? O Max pode vir aqui, se o shape servir para você, assim como o Actiço, né? Agora, por exemplo, o Dudley eu acho que já não entra, eu acho que o Dudley, o lugar dele é o Tier S+, mesmo, assim como o ATK, é o Tier S+, né?
Cara, aqui dos Word, realmente para mim ele seria talvez um Tier A, por exemplo, aqui, né? Talvez se fosse para mim analisar, esse ficaria no Tier A, e esse viria para um Tier S, né? Porque é um ergonômico que não é a minha cara. Então, na minha configuração ficaria aqui, tá ligado? E talvez o Max subisse para cá, se esse daqui fosse Nihil ou Extreme fosse para cá. E cara, eu acho que isso dá para ficar brincando nesses dois lados aqui, né? Mas analisando friamente, rapaziada, no gosto da rapaziada, no geral de construção, né? Eu colocaria talvez no Tier S aqui, esse aqui, para ser mais justo, né? Eu colocaria o Dudley aqui, sinceramente. Eu colocaria esse aqui. Não, Tier S mais. O Thorne é bacana, cara, apesar dele estar um pouco, né? Eu colocaria aqui também, com certeza. Aqui, eu colocaria aqui. Mas eu colocaria o Viper V3 aqui, então. O Viper V3 aqui, certo? Então ele ficaria aqui em cima, né? Então aqui ficaria outra coisa. Então ficaria essa configuração assim, se eu não fosse pensar nos meus gostos pessoais em construção, né? Em desempenho e o que o mouse permite, né? Então ficaria o WL, tanto o Nihil como o 8K, né? No caso de Onro ou ótico. O Max também é excepcional, né? Eu colocaria o Viper e os Word aqui, né? E o Atkiss também, porque aqui é todos excelentes, só que não serve para mim. Esse colocaria aqui, talvez, rapaziada, pelo preço ele desça aqui. Aqui é muito gosto pessoal de eu colocar ele aqui em cima. Então, pelo preço e porque ele entrega, né? Pensando sem pensar em shape, né? Então, sem pensar em shape, né? Eu colocaria o Viper aqui, né? Então, Ctrl X, vamos por aqui, né? Para colar, aí ó, o Viper aqui. Então, assim, se fosse analisar friamente, acho que essa seria a melhor colocação, pensando em desempenho, né? Pensando em desempenho e pensando em rendimento, né? Também. Então, talvez essa seja, se eu for tentar ser o mais, como fala, o mais neutro possível, né, rapaziada, né? Então, eu colocaria o WL aqui, né? O Nihil, fabuloso, os dois Final Mouse Pro Series, o Max, o 8K, né? Seja Nihil ou ótico, o Atkisso, né? E esses três aqui, eu falo bem pensando que, cara, eles entregam toda a tecnologia, tudo que tem de melhor, porém não é para minha mão, né? Não é para minha mão, né? Não é para minha mão. Eles são, mas aqui também ele entraria aqui, né? Então vamos inverter aqui, né? Até aqui seria a perfeição em todos os sentidos, vamos dizer assim, né? Esses três aqui, esses quatro, né? Então até WL, Final Mouse e WL, seja ON ou seja 8K ou fabuloso. Aí seria, sei lá, 95%. Não seria o shape perfeito, mas eles seriam perfeitos aqui, certo? Né? De construção, clique, tudo, né? Se eu fosse colocar o Viper aqui também, ela entraria como esses melhores, né? Aí, cara, para mim, com certeza, eu teria que colocar esse aqui, né? Então, ele entraria aqui, né? Vamos por aqui em cima, né? Como se fosse o WL, já tá aqui, entraria aqui, mas analisando friamente para a galera em geral, acho que ele pode ser um Tier S+, pelo valor e por tudo que esses entregam, né? Se pensar o que o Atkisso entrega, o que o Max entrega perto dos Aui, vai muito do gosto pessoal para ele subir pro Tier S+, aqui, né? Aí, cara, por exemplo, o Dudley eu acho que é excelente, então Tier S eu acho que, cara, tá excelente para ele, né? Porque eu acho que exatamente ele tem várias tecnologias, mas ele não chega no nível desses mouse aqui. Mas, rapaziada, eu precisava testar, né? Porque eu gostei muito do formato. Mas talvez tudo que ele for, que ele prometa, né? Ele pode vir substituir, por exemplo, um Viper aqui, né? Se você tem mão pequena, né? E se você não quer fibra de carbono, né? Então talvez ele possa até subir para cá. Né? Assim como Extreme, né? Porque assim, foi poucos detalhes que deixaram ele no Tier S+, aqui, certo? Né?
Mas já aqui o Davi, eu acho que é o lugar dele aqui. E sinceramente, para meu gosto, rapaziada, né? Para meu gosto, ele vai aqui o Viper, né? O tamanho, os cliques, né? O material, o peso, cara, eu acho que não dá para comparar ele com esses daqui, né? Então fica difícil, né? Então pra mim, acho que ficaria aqui. Mas também, daí você pensa, pô, Paulo, como não comparo o peso aqui, né? Porque eu gosto demais do clique e do revestimento desse, mas aqui seria mais plausível, né? Então, rapaziada, é basicamente isso, né? Que ficou. Então, assim, tem alguns mouses, assim, por exemplo, Tier S+, até aqui, por exemplo, né? Até aqui, vamos dizer assim, eu acho que é a minha escolha, né? Sem dúvida nenhuma, né? E aqui eu acho que, cara, esses quatro aqui, por exemplo, seriam aqui bem aqui, né? Esse daqui eu poderia até colocar aqui, mano, sem, porque se ele veio um pouco mais perfeito com a TK em relação ao botão lateral, sem nenhuma fragilidade, né? E deu uma melhoradinha ali nos óticos, né? Não é a minha preferência, mas pelo preço ele pode subir aqui, né? Pesando 34, 35 gramas é uma revolução, certo? Mas assim, não dá para arriscar. Por enquanto, prefiro deixar ele aqui. Aqui também dá para subir, entendeu? Dá para subir, né? Dá para subir. Mas assim, Tier A, eu acho que tá aqui, não muda muito, é os Tier A. Esses três aqui, para mim, é Tier S mesmo, né? Eventualmente você pode gostar. Aqui é uma incógnita. Aqui eu acho que são os Tier A mesmo, entendeu? Eu acho que, assim, o Thorn ele podia até ficar entre o Tier A e Tier A+, mas eu pus ele no A+, porque eu não testei o Paro ainda, que é uma modernização. Mas, assim, eu acho que tecnicamente ele não chega perto do Davi, né? Mas, assim, o shape pode ser decisivo para você. E eu acho que, assim, ele é muito bom, né? Mas ele não chega nessa tecnologia do Davi. Mas ele é muito bom, então ele tem que ficar um abaixo. E aí, como eu disse, né? Se eu comparo aqui, eu sou obrigado a colocar esse cara aqui no S+, rapaziada, os Word, né? Mesmo não sendo perfeito para minha mão. Aqui, cara, eu acho que ele é perfeito, e é perfeito para minha mão. Então, para mim, ele vai entrar aqui, né? Infelizmente. O Max, né? Então eu vou pôr aqui também esses dois, porque realmente eles são quase perfeitos para minha mão e são impecáveis. E até aqui eu arrisco dizer que o 8K é mais ou menos igual ao WL, mas se eu tenho a opção de escolher o Nihil ou o Onrow, ele desceria para cá. Se eu tivesse que optar, entendeu? Pelo Onrow. E aqui eu ficaria brincando entre Tier A, Tier S e Tier S+, entre o Maya. Cara, eu acho que até dá para arriscar aqui um S+, né? 33,90, é um shape que eu adaptei bem. Se teve todas as correções que o Maya teve, né? Provavelmente ele ficaria entre o Tier S e Tier S+, rapaziada, né? Cara, é duro que se eu pôr ele no Tier S+, eu tenho que comparar ele, por exemplo, com o WL Sword, né? Aqui eu até posso comparar, por exemplo, com o Zal e o 2, né? Até posso comparar, cara, mas eu acho que em tecnologia, clique, dongle, rapidez, né? Cara, não sei se ele bate o Atkisso, né? Então eu tô pensando ali, cara, que se ele for mais ou menos não me agradar, for o shape do Maya, cara, ele teria que ficar aqui mesmo, né, rapaziada? Ele teria que ficar aqui. Porque o Atkisso, meu, é mais leve, é impecável, é fibra de carbono, então não daria para ele subir aqui. Ficaria complicado ele subir aqui. Mas, rapaziada, para mim é essa colocação aqui, né? Então, assim, tem alguns mouse que dá para descer. Se você colocar aqui, por exemplo, pensando em shape, né? Provavelmente se esse shape não te agrada, você pode pensar nisso daqui também, né? Pode pôr aqui também, né? Então tem alguns aqui que há mobilidade em relação à construção, em relação a desempenho, né? Então, rapaziada, é basicamente isso. Fiz um tier ali dos mouses que eu usei. Tentei ser o mais neutro possível, mas tive que deixar minha opinião também, né? Tive que dar minha opinião pessoal. Então eles ficariam nessa briga louca aqui, rapaziada, né? Então, basicamente, esses três aqui, cara, eu acho que são impecáveis. Os Word, cara, eu sou obrigado a deixar aqui, mesmo não sendo preferível no meu gosto. E, cara, esses três aqui, esses quatro aqui é o que tem mobilidade, né? Aqui foi justamente só por comparação, rapaziada. Então aqui, se for o 8K Nihil, com certeza ele vem aqui, né? Tanto faz, né? Tanto faz se é fabuloso ou 8K, né? É o meu preferido, ele vai entrar no Tier S+, com certeza. Mas Omron, se eu tenho a opção de ter o Nihil WL, se eu tenho a opção do Final Mouse, se eu tenho a opção
do outro Final Mouse, né? Mas aqui, sei lá, né? Vamos dizer, entre usar um Onlon WL, que o shape é perfeito, e um Dragon da Atkiso, que é um shape que não é tão por 100%, então eu teria que pôr aqui, né? Vamos dizer assim, eles teriam que ficar eles aqui assim, mais ou menos, né? Aqui, sei lá, com Tier S++, esses 4 aqui, né? Seria a opção mais correta, né? E aqui, tá ligado? Com uma observação de tamanho. Então são mouse ali que dá para subir e descer, rapaziada. Se eu for analisar friamente, eles podem subir, porque eles estão no mesmo nível de um Final Mouse, né? Eles estão no mesmo nível, né? De um mouse muito bom, até melhor, né? Entre o WL Max e o WL fabuloso 8K é a mesma coisa, né, rapaziada? A mesma coisa em relação à construção, peso, cliques, então eu teria que ficar aqui. Então eles têm essa mobilidade em relação ao meu gosto, mas não a desempenho, né? Então pode ficar entre, aqueles lá ficam entre Tier S e Tier S+, eu diria assim, né? Então eles vão ficar brigando muito nessa subindo e descendo aqui, né? Então eles vão ficar muito nessa, né? Mas para ser mais justo ali, cara, não sei te dizer exatamente, cara. Mas seria uma briga ali de shape, né? É porque na verdade aqui, por exemplo, ele tem o Nihil e ele fica maior. Então eu vou conseguir compensar. Aqui eu teria que testar os Onlon, né? Porque se eu for comparar o Onlon do 8K ou o Onlon do Max, eu baixaria. Porque na verdade eu acho que daí eu prefiro pegar um ZAL e o 2 desses cliques aqui ruano, entendeu? Né? Então eu prefiro acho que um Atkiso, né? Nenhum dos dois são 100% para minha mão. Mas eu acho que eu prefiro o menorzinho com o Dragon do que o ótico. Mas se eu pôr um Nihil, eu acho que eu prefiro aqui. Ele vai ficar mais ou menos, são 90% para minha mão, mas eles vão suprir. E aí eu vou gostar do clique, né? Que o clique, sei lá, tá no meu 2 de importância, né? Eles vão ganhar muito ponto, né? Para ficar tão bom igual o Zowie, né? Então eles vão ficar muito perto, porque algumas coisas que eu gosto do Zowie, botando o Nihil, ele ganha um pontinho aqui para subir, né? E é o que acontece quando eu testar os óticos aqui do Maya novo, né? Então o Maya, ele pode não ser perfeito, mas ele pode, por exemplo, o Maya X ficar aqui, né? Ou podem descer. Então acho, cara, esses 4 aqui não tem dúvida. Esse daqui, porque não tem nada parecido em ergonômico. Aqui também eu acho que esses 3 aqui é Tier S+, não dá para subir, porque eu não consigo comparar um Viper V3 Pro com um WL Max, para mim, né? O Max está bem à frente, né? Também, como eu falo, né? Talvez eu até prefira usar um Thorn do que um Defather, mas o V3 Pro, mano, em qualidade tá muito acima, né? Do Thorn, né? Se eu for pensar em revestimento, em toda a qualidade, né? E a mesma coisa, por exemplo, do Lanzu com o Maya, entendeu? Eu tenho que dizer que isso aqui tá mais moderno, tá mais adaptado, shape melhor, né? Então ele teria que ficar no Tier+, porque, cara, ele evoluiu, né? Ele evoluiu. Então, rapaziada, é basicamente isso, né? Então é uma comparação de todos aqui. Todos aqui eles são excepcionais, eles estão no nível elevado de mouses que eu usaria, muito top, mas eles eles estão ali nessa categoria em relação ao sentimento que eu tenho usando e ao sentimento que vocês vão usar, né? Ao que eu posso recomendar em relação ao desempenho dos mouses, né, rapaziada? Ao desempenho deles, né? Então, assim, não dá, por mais que eu goste do ATK, comparar ele com o Atkiso, né? Essa que é a questão, né? Entendeu? Né? A diferença de shape não paga tudo que o Atkiso entrega, mas o preço é metade. Então, eles podem brigar no Tier S, mas não podem brigar no Tier S+, né? Perdão. O Atkiso, se eu gostar muito do shape, dá para mim subir aqui. Mas eu não posso pôr ele aqui, né, deixar o Atkiso aqui, que são shapes semelhantes, e equiparar o ATK com Final Mouse AC ou com WL que eu amo aqui, Beast, ou mesmo com WL com Unreal, né? Então ele ficaria aqui, né? Então seria basicamente isso, rapaziada. Então eu espero que gostem desse formato. Vou tentar fazer mais formatos assim, né? Eu arrumei meu Excel, né, para fazer. Meu Excel tava vencido e no fim eu tomei até balão de uma loja aí, perdi 80 conto, tá ligado? Eles fizeram uma propaganda enganosa, vamos ver agora, pedi o reembolso, vamos ver se eu consegui, mas consegui comprar
o meu Excel que eu uso aqui para estudar, para tudo que tem que ser original, aquele pacote de um mês, né, um ano, né, de assinatura, né? E o outro, cara, eu tinha que tirar a minha conta, tinha que tirar a minha nuvem. Eu tenho muita coisa que eu mando de concurso público e tal, e nem poderia usar aquele, né? Então, cara, a loja passou uma puta conversa em mim. Eu pedi o cancelamento, reembolso, propaganda enganosa, né? Se eles não me devolverem, eu vou entrar com um boletim de ocorrência sobre a propaganda enganosa. Vamos ver o que dá, né? Mas foi embora 80 conto ali do negócio que não servia, né? Falaram que era a chave original da Microsoft, não é. Entendeu? Não é aquele cartãozinho, né? O cartão que eu comprei é virtual, o cara tira uma foto e te manda, ou você pede e entrega na sua casa. Esse é o que as empresas compram e revendem, né? Elas compram 10, aí acabam usando 4, elas revendem, né? 6, né? Isso é normal, é original, a Microsoft permite. O que esse cara me mandou é um outro esquema aí que não pode. Na verdade, ele cria uma conta, vamos dizer assim, que não existe. Você vai ter uma conta de um e-mail que ele criou, e aí você muda a sua senha, entendeu? Então, isso não existe, tá ligado? Isso é praticamente um craqueado, né? Juridicamente isso não pode, é uma falsificação. Esse aqui já pode, porque a Microsoft permite, né? Na verdade, nada mais é que você compra um pacote, ele manda o pacote para você para uma empresa, né? Ou você compra mesmo 10 números, né? Por R$ 700 e você vende cada um, você pega 3 e vende cada um por 100, porque eles só vendem de monte, né, de chave de monte. E o da Microsoft, pra você assinar, custa 300 e pouco, um ano. Né? E eles vendem por um valor pela metade, 150, 130, 180, depende do lugar que você for comprar. Até a Kabum vende, né? Kabum vende, todos esses lugares vendem, né? Esse é normal. A Amazon vende, né? Ou ele te traz, ele manda para você, né, o cartãozinho, você vem aqui, você abre, digita ali no seu código, ou por exemplo, você confiar no vendedor, tiver bastante coisa positiva, ele pode mandar para você, ou ele tira uma foto. Ele tira uma foto, você usou uma vez, acabou. Se alguém digitar de novo, já era. Se você digitar e não entrar, você cancela a compra. Por exemplo, você compra no Mercado Livre. Ele te manda ali a foto, você colocou. Se passou, passou. Se não passou, você fala, o produto não aceitou e não diz como não recebido. E o Mercado Livre te devolve, né? Então, quando você compra, por exemplo, da Amazon, desses lugares, te manda o cartãozinho, né? Da Kabum também, né? No Mercado Livre eles fazem isso daí, ele tira uma foto para você receber mais rápido. E aí só depois que você colocou no seu computador, liberou, você reseta, liberou, acabou. Ninguém mais vai poder usar e aí você pode liberar o dinheiro pro cara, né? Então é tranquilo. Né? E aí acabei tomando um balão de um cara aí, quer dizer, daria para usar, mas você tem que resetar, né? E ele tirar o seu e botar esse outro, que na verdade é quase um crack, né? Ele cria uma conta que não existe, assim, então não é o justificável. Mas dito isso, rapaziada, então o Excel tá aqui, né? Ele agora vai ter nesse formatinho aqui, que eu vou pôr um vídeo ali de característica dos meus Tier S. Tá ligado? Eu vou fazer um outro vídeo que vai depois pro ar das características dos meus Tier S, dos prós e contras aqui, né? Então, na verdade, o Tier S meu vai ser aqui, essa linha aqui, né? E eu vou falar os prós e contras do que realmente eu não gostei em relação ao shape. Então é isso, rapaziada. Espero que gostem. Muito obrigado, valeu. Fiquem com Deus aí, uma boa semana. Tomara que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo novo aí, né? E cara, tenham entendido legal, essa lista vai aumentando tudo, vou deixar aqui salvo e a gente vai melhorando esse jeito de fazer esse tipo de vídeo. Vamos fazer de teclado, vamos fazer de fone de ouvido, dá para fazer bastante coisa, fica até mais ilustrativo. Rapaziada, muito obrigado, fiquem com Deus. Quem puder, deixa o like, compartilha, segue o canal aí, chegamos a 860 seguidores, espero que gostem, né? Vai ter bastante vídeo legal aí, do comparativo dos mouses mais top, eu jogando com eles. Valeu, rapaziada, fiquem com Deus, bom final de segunda-feira aqui, uma boa semana para todo mundo, valeu!